Crack it. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, pode me ouvir. Deus está aqui, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir, tão certo como eu te falo e pode me ouvir, tão certo como eu te falo e pode me ouvir, mais perto que minha pele, mais perto que essa canção. O Senhor está mais perto, está no meu coração, mais perto como eu te falo e pode me ouvir, mais perto como eu te falo e pode me ouvir. Pois quão grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro como tu, não há outro como, pois que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro como tu, não há outro como, digno é de glória e louvor. Levantemos nossas, te adoramos, ó Senhor, digno é de glória e louvor. Levantemos nossas, te adoramos, ó Senhor, que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro como tu, não há outro como, pois que grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há, maravilhas fazes tu, não há outro como tu, não há ninguém melhor, não há ninguém maior como nosso Deus. Ele
és tu, maravilha, sabes tu. Não há ninguém como o Senhor, não há ninguém como o Senhor, não há ninguém como o Senhor. És belo, és lindo, 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 lindo. Não há ninguém como o Rei da Glória, não há ninguém como o Senhor, não há ninguém. Tu és perfeito em tudo que faz. Grande, 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 exaltado Ele é. Majestoso Jesus, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, sempre. Sempre. Com profundas riquezas do saber e conhecer de Deus, são insondáveis seus juízos e seus caminhos. Profundas riquezas no saber conhecer insondáveis seus juízos e seus caminhos.
Pra sempre toda honra e glória a ti. Toda honra e glória a ti. Toda honra e glória a ti. Exaltar. Tu és lindo, 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 lindo. Oi, irmãos e amigos, como é que estão vocês? Tudo na paz? Que bom, louvado seja Deus por mais esse dia que nos permitiu estar aqui para compartilharmos mais uma vez da palavra dele, né? Eu creio que você será muito abençoado no que havemos de falar hoje, né? E de colocar aqui, pela graça de Deus, porque entendemos que o nosso Deus é bom, né? E a bondade dele tem nos cercado, amém? Antes de falar precisamente do assunto que vamos trabalhar hoje, eu queria orar um pouco com vocês, queria ministrar essa graça de Deus sobre a vida de vocês, né? Para que realmente o lar de vocês, o lugar onde você está agora, possa ser preenchido desta graça e o teu coração possa arder por desejo de Deus. Amém? Então oremos. Senhor Deus, graça nós te damos. Estamos contentes e felizes por saber que Tu és o nosso Senhor, por reinar sobre nossos corações e nossas mentes. Que cada dia mais possamos ceder espaço para que o Senhor governe completamente o nosso ser. Que venhamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo, para, guiados por Ti, glorificarmos ao Pai, fazendo aquilo que agrada ao nosso Deus. Eu oro por meus irmãos e amigos que estão nos ouvindo nesta hora, para que, onde quer que estejam, recebam do toque especial do Teu Espírito Santo, da graça que possa envolvê-los nesta hora em nome de Jesus e animá-los na fé, para que o Senhor, Pai, possa derramar um renovo de graça, de esperança, de coragem, de ousadia sobre eles nesta hora, no nome de Jesus. Também eu te suplico pelos que estão enfermos, que ao ouvir esta palavra nossa aqui sejam curados, restaurados, transformados. Que os desanimados sejam animados em Ti, os cansados sejam fortalecidos para a glória do Teu nome. Assim nós te louvamos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nós temos falado, né, durante 3 domingos, esse é o terceiro, sobre o tema as 3 dimensões do propósito de Deus para a igreja. E aqui mais uma vez eu digo, se você por um acaso não conseguiu assistir o primeiro ou o segundo, ou nenhum dos dois, aqui no nosso canal do YouTube você pode pegar a sequência dessa série e poder assistir tudo que nós estamos passando. Com certeza será ricamente abençoado, Deus irá mexer um pouco na estrutura da sua vida e eu creio que você crescerá mais em Cristo Jesus. Eu tenho certeza disso. Para quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, tá bom? YouTube, Igreja Dante, é o nosso canal aí, Igreja Dante é o nome do canal no YouTube. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se você não deu like, dê o likezinho aí, dê um legalzinho aí também, né? Faz parte do processo. Né? Compartilhe também para outros, né? Porque embora ele não esteja assistindo como você está aqui ao vivo, que pode até participar do chat aí, bom dia, né? Mas você pode passar e ele vai ouvir essa mensagem num outro momento, tá bom? Também temos um canal lá no Instagram, também Igreja Andante, e por lá você pode entrar em contato conosco, nós podemos aconselhar, nós podemos trazer uma palavra mais específica e dali desenvolvemos um certo bate-papo, tá ok? Então sinta-se à vontade, seja bem-vindo, senta aí, né? Se você procura um lugar que você possa ficar à vontade, que você possa ouvir com atenção, né? Busca estar atento ao que estamos falando aqui, não permita que nada te distraia agora, porque nós estamos falando de algo que vai abençoar a sua vida, que vai edificar você, tá bom? E que vai te fortalecer nesta trajetória, nesta caminhada, tá bom? Graças a Deus por tudo, né? Louvado seja Deus. Um conselho, pega seu caderninho, anote, tá bom? Depois revisa os textos que você anotou e eu creio que isso vai me ajudar aí nessa
compreensão um pouco mais aprofundada. Bem, então aproveitando e dando uma geral, as três dimensões do propósito de Deus para a igreja: qualidade, unidade, quantidade. Nós falamos da qualidade, e foi o primeiro vídeo dessa série que nós falamos de qualidade, explicamos o outro qualidade, vou falar daqui a pouquinho dela, mais uma vez. Falamos da unidade, também daqui a pouco eu dou uma pincelada nela, porque é importante. E hoje vamos trabalhar com quantidade. Então, a terceira dimensão que vamos trabalhar hoje é quantidade, tá bom? Para que a gente possa ter uma compreensão clara disso, eu vou começar lendo um texto que está em Atos 2, do versículo 42 ao 47. Atos capítulo 2, verso 2 ao 47. Diz assim na minha tradução: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos sinais eram feitos, muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, ou simplicidade de coração. E finalmente, versículo 47, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E aí eu queria que você repetisse comigo nesta hora: e o Senhor lhe acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então repita comigo, por favor, novamente. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Falando dessa dimensão, que é a dimensão da quantidade, a quantidade é o resultado, é a consequência do serviço que está imbuído de qualidade e unidade. Só que temos que ter aqui um pequeno cuidado. Vamos lá. A quantidade, ela não está necessariamente associada ao número, de um grande número. Porque a quantidade, quando a gente pensa assim, poxa, nesse caso aqui que a gente leu, a gente vê que Pedro faz uma ministração e rende-se aproximadamente 3.000 pessoas. E ali a gente viu do 42 ao 47, que eu li para vocês, um relato que aquele povo perseverava na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão, no partir do pão, né? Estavam juntos, unidos, tal, e tinham tudo em comum. E aí vemos no 47, o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Pronto. A quantidade que eu quero me referir a você, e disse, não se preocupe com a quantidade numérica em si, mas se preocupe com a quantidade significando aqueles que o Senhor trará. Porque no texto que nós lemos, diz que o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Quando a gente foca na quantidade, pensando em números, né? Pensando nos grandes números, a gente foge muitas vezes da simplicidade do Evangelho. A gente tem percebido muitas vezes uma corrida extraordinária de pessoas para que preguem o Evangelho e tragam pessoas e mais pessoas para dentro do espaço de reunião, e muitas vezes nesse ajuntamento de pessoas você tem pessoas que estão ali, mas que não conhecem o Senhor. E aí você pergunta assim, por que não conhece o Senhor? Porque, pelo que nós lemos aqui, quem acrescentava as pessoas era o próprio Senhor. E às vezes a gente vê uma pregação apelativa, uma pregação no sentido de gerar uma comoção, e as pessoas, lógico, muitas vezes fragilizadas, muitas vezes impactadas até com a emoção que foi transmitida, ela vem, mas não há liga, não há consistência. Por que não há consistência? Porque não foi o Senhor que acrescentou. Nós temos que ter em mente o seguinte,
a vida de qualidade. E a vida de qualidade é uma vida voltada para o Senhor. Uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Essa vida de qualidade, ela vai gerar unidade. Então, para que a gente possa entender que quantidade é essa, eu vou explicar para vocês, falando mais uma vez de qualidade e unidade. Uma qualidade, um ponto-chave da qualidade é a direção do Espírito Santo. Vocês percebem que Jesus, quando iniciou a pregação do Evangelho, muitas pessoas já seguiam Jesus, sabe? Quando Jesus falava, anunciava, multidões seguiam Jesus. Né? Grande número de pessoas, quantidade, que não é essa que eu estou me referindo. Né? Vou falar depois da quantidade a qual me refiro. Então esse grande número de pessoas seguia, e muitas seguiam porque Jesus operava milagres, né? As palavras de Jesus eram completamente diferentes do que eles estavam acostumados a ouvir dos fariseus. Então muitos diziam, essa palavra é sua com autoridade? Que palavra é essa? Né? Outros até ficavam intrigados, não é esse o filho de José, o carpinteiro? De onde veio tanto conhecimento é esse? E muitos viam ali de várias formas. Daquela multidão, a gente vê que Jesus escolhe alguns, né? E esses alguns tornam-se seus discípulos. Desse processo de discípulo, então agora a gente começa a ver o seguinte, daquela multidão, Jesus começa agora a trabalhar com uma quantidade que o Pai o deu. Por que você está falando que o Pai o deu? Porque Jesus diz isso lá no livro de João, né? Pai, dos que o Senhor me deste. Então, quem acrescentou aqueles discípulos na vida de Jesus foi o próprio Pai. Se você tem dúvida, tem o livro de Lucas. Lucas, capítulo 6, se eu não me engano. Vai ser isso mesmo? Lucas. Sim, capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, 12 ao 16 diz assim: Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar, e passou a noite toda orando. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais também chamou de apóstolos. Versículo 14. Simão, a quem também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu. Versículo 15. Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, e o 16, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, o que veio a ser o traidor. Então você vê que uma multidão seguia. Em determinado tempo, Jesus passa uma noite inteira em oração, então ele está conversando com o Pai. Com certeza o Pai traz um direcionamento, dali ele vem e escolhe, pela direção do Pai, aqueles que o Pai havia dado a ele, aqueles 12 homens. O que eu quero que você entenda com muita clareza é que qualidade é estar sensível à voz do Senhor. Qualidade é se deixar ser guiado. E aqui é um ponto importantíssimo, amados. Tem muitos homens e mulheres que querem servir ao Senhor. Tem um coração voltado para agradar a Deus. Mas o nosso Deus tem uma forma específica e particular para manifestar a sua graça entre os homens. E a forma que ele escolheu foi que os homens andassem em obediência. Nós sabemos que a rebeldia nos afastou de Deus. Então, somente andando na obediência é que nós podemos manifestar a verdadeira vida de Deus. Então, a vida de obediência é uma vida que vai manifestar a qualidade de Deus em nossas vidas. Mas aí nós paramos e pensamos, como é que viveremos uma vida de obediência? Não é só pegar a Bíblia e ler e dizer, não, eu estou seguindo o que a Bíblia diz. Não é só ter um tempo de oração e dedicar-se ao tempo de oração e dizer, não, eu estou tendo um tempo de oração para com Deus. Não é só tirar um tempo de jejum e negar a sua natureza e falar, estou jejuando. Não. Se o pecado está entranhado em nossa carne, e eu preciso lutar com ele todos os dias, negando a minha natureza, porque a cada dia eu devo tomar a minha cruz, né?
segundo o que a gente vê em Lucas capítulo 9, verso 23, tomando a cada dia a sua cruz, e negando, lógico, a nós mesmos, eu preciso ser também todo dia exercitado na obediência. Então, como é que eu serei exercitado todo dia na obediência? Quando eu estiver num contexto de discipulado, onde eu passo a seguir uma pessoa que começa a me orientar nos caminhos de Cristo Jesus. Logicamente, essa pessoa trará direcionamentos, aconselhamentos, orientações que irão confrontar com a minha vontade. Eu posso ter um projeto muito bom, eu posso ter ideias maravilhosas, eu posso ter pensamentos muito bons, mas esses pensamentos têm que estar condicionados à direção que essa pessoa está me dando. A gente olha e volta no princípio, e o princípio eu digo olhando para Jesus. Jesus tinha todo o poder e toda a autoridade. Deus não tirou o poder de Jesus. Jesus podia fazer qualquer coisa, mas ele se limita a fazer exatamente o que o Espírito Santo o guia a fazer. A gente lê isso em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8, que Jesus se esvaziou, abriu mão de sua glória. Ele se tornou como um homem, então ele se deixa ser guiado pelo Espírito Santo. E nesse guiado pelo Espírito Santo, ele se coloca debaixo das ordenanças humanas. E a gente vê um Jesus que segue os ritos judaicos, estabelecidos pelo Moisés. A gente vê um Jesus que se submete à direção dada por Pilatos. E aí Pilatos diz ainda, né, que tem poder e autoridade para livrá-lo da morte, mas ele diz o quê? Nenhum poder você teria se não fosse dado do céu. E como foi dado do céu, a autoridade veio dos céus, eu me submeto. Então, que vida Pilatos tinha? Que santidade Pilatos tinha? Nenhuma, mas era uma autoridade. E a gente sabe, segundo que a palavra revela em Romanos, capítulo 13, que não há autoridade que não seja estabelecida por Deus. E Jesus se submete ao contexto e vai para a cruz. Então, amados, para que você expresse a verdadeira qualidade de Deus na sua vida, você precisa ser orientado, guiado e instruído. Para que a tua natureza rebelde, ela esteja subjugada à vontade de Deus. E isso é a certeza que você manifestará a glória de Deus onde você for. Muitos amados, cheios de qualidade, perecem no caminho, porque não conseguem se deixar ser orientados. Então, por isso, faço um parêntese dentro do tópico aqui que estamos falando para o terceiro, falando para você muito claro, qualidade é se deixar ser guiado. Uma vez que há essa qualidade em nós, será fácil viver em unidade, porque não teremos o desejo de querer saber mais, ou ser melhor que alguém. Estamos debaixo de uma autoridade, e debaixo dessa autoridade queremos caminhar para a glória do nosso Deus, que nos guardará como guardou Davi das perseguições de Saul. E nós sabemos que Davi não ousou levantar a sua mão contra Saul por entender que era uma autoridade estabelecida por Deus. E nos momentos que estava com Saul, ainda quando era possível conviver com Saul, que não era de risco de sua vida, ele se submeteu e seguiu as orientações e ordenanças do Saul. Então, a qualidade vai gerar em mim e você unidade. Uma vez que há essa qualidade e essa unidade, haverá quantidade. E a quantidade, e aqui eu volto para o ponto preciso, a quantidade não é o número grandioso de pessoas, a quantidade é exatamente o número de pessoas que caminharão com você, que o Senhor concedeu e segundo a direção dele. Amados, isso é fantástico. Isso desmistifica esse processo de inchaço, sabe? Mas alguns podem pensar, mas Jackson, não haverá grande número de discípulos? Haverá. Mas será para a glória de Deus, eu não preciso me preocupar com isso, ou fazer contas e falar, opa, quantos números eu ganhei? Quantos discípulos eu tenho? Quantos crentes eu consegui? Não, porque o nosso Deus, manifestando a glória dele pela qualidade que foi gerada em mim, pela unidade que ele me permitiu experimentar por causa de minha vida de submissa, ele vai trazer homens e mulheres com quem nós podemos trabalhar e contar. Esta é a quantidade que Deus estabeleceu. Talvez você tenha um discípulo. Esse discípulo é uma quantidade. Porque é uma grandiosidade diante dos olhos de Deus. Um homem ou mulher com o coração quebrantado. Eu quero ler um outro texto que está
em Atos, capítulo 16. E eu vou ler o versículo 13 ao 15. Então, Atos 16, versículos 13 ao 15. Que diz assim, isso é um relato do Lucas, né? No livro de Atos. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio. Ele estava em Filipos, tá bom? Por isso que ele falou assim. No sábado saímos da cidade, então estava em Filipos, na cidade, e foram para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E sentados falamos as mulheres ali reunidas. Naquela cidade, né? Desculpa, vou olhar aqui um negocinho. Então, naquela cidade, eles estavam procurando um local de oração. Não havia uma sinagoga, então eles buscaram um lugar para orar e foram à beira do rio orar. E nesse momento que estavam lá de oração deles, eles viram algumas mulheres que estavam ali reunidas e eles começaram a anunciar a palavra àquelas mulheres. Observe que haviam mulheres, não era uma mulher só, eram outras, não sabemos a quantidade, poderia ser 2, 3, 4, 5, 10, mas tinham mulheres lá servindo. E olha o que aconteceu, versículo 14, uma das mulheres que nos ouviu. Quantas mulheres tinham? Não sabemos, mas uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Versículo 15, depois de ser batizada com as pessoas de sua casa, ela nos suplicou, se me considerais crente no Senhor, entrai e permanecer em minha casa, e nos compeliu a isso. Olha que coisa interessante. Então, Paulo, Lucas e alguns irmãos, eles foram procurando um local de oração, encontram um local de oração, encontram as mulheres naquele lugar lá da beira do rio, começam a anunciar o evangelho, mas apenas uma. O Senhor abriu o coração para que uma das mulheres ouvisse, entendesse aquela palavra. Quantidade. Uma. Quantidade. Porque o Senhor abriu o coração. Quantidade. Uma. E depois dessa quantidade, a gente vê que ela foi batizada com os da sua casa. Opa, ao ponto-chave. Amados, no momento que nós ministramos a palavra, que o Senhor alcança um coração, este coração, esta vida, sendo trabalhada e manifestando a mesma graça na qualidade e unidade, afetará os da sua família. Eu aqui aproveito para fazer um outro parêntese. Amados, temos uma responsabilidade grande em manifestar o Senhor Jesus, principalmente aqueles a quem nos conhece. Infelizmente, muitas pessoas, elas recebem o Senhor e elas saem querendo anunciar o Evangelho ao mundo todo. É interessante isso. Não estou dizendo que é errado, mas tem um ponto que nós precisamos entender. Atos 1:8. Vamos lá? Dá uma olhada em Atos 1:8. Para eu explicar melhor esse ponto que eu estou falando para vocês. Atos 1:8. Mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu tenho meditado muito nesse texto, e eu tenho entendido que Jerusalém não é a nossa família, né? Ou a nossa casa no que diz respeito a esposa, filhos, mãe, pai. Mas Jerusalém refere-se à minha pessoa. Refere-se à casa que eu sou, onde o Senhor habita. Então, se o Espírito Santo, eu recebi poder, o Espírito Santo veio, e a minha vida não é impactada e transformada, o Evangelho não vai poder atingir, né? Como ele diz aqui, né? Judéia. E Judéia, eu digo para vocês, seria os meus pais, seria, né, os meus irmãos, seria meus filhos, aquelas pessoas que estão próximas a mim.
fazem parte da circunvizinhança. O evangelho precisa primeiro trabalhar em você. E às vezes as pessoas saem desesperadas, angustiadas, anunciando o evangelho, lógico, por todo aquele processo de fogo, de animação que encontra, né? E ela esquece que ela precisa dar uma freada e analisar. É bom todo esse fogo, todo esse ímpeto para anunciar o evangelho, mas tem um local que precisa começar dentro de você, sua casa, sua vida, estruturar ela, organizar. Depois dela, sua parentela. Depois da sua parentela, aí agora você vai para vizinhança, bairro distante, você vai para outra cidade, outro país e chega o mundo inteiro. Talvez você possa parar assim, mas Jackson, a Bíblia diz que eu tenho que pregar o evangelho, tenho que anunciar a toda a criatura. Mas não é de qualquer jeito. Eu vou te falar de um rapaz, vou te contar a história de um rapaz, tá bom? Esse rapaz se chamava Saulo, você lembra dele? Atos capítulo 9, diz que Saulo estava indo para Damasco com cartas que ele recebeu, né, dos principais lá da sinagoga de Jerusalém, com autoridade para perseguir aqueles que eram da seita, do caminho, como eles chamavam, aqueles que serviam a Jesus, os discípulos, e trazê-los presos para Jerusalém. Mas a gente sabe que no meio do caminho Jesus se revela a Saulo. Ele cai em si, começa a entender aquilo, pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue, tal. O que é que eu devo fazer? Vai para Damasco, vai para lá, que lhe será dito. Ou seja, meu brother, meu amigo, você vai entender que o processo é ser guiado, e guiado é pela igreja. Então, Saulo, por mais revelação que tenha tido de Jesus, ele precisou ser orientado por um discípulo chamado Ananias, que ora por ele, restaura a vista a ele, que batiza ele. E Saulo, lógico, como acontece com a gente quando recebe a revelação de Jesus, fica cheio, e Saulo já em Damasco começa a anunciar o evangelho, e começa a falar, e as pessoas que estavam lá ficam assim: não entendi, esse cidadão não veio falar mal ou prender esse povo do caminho, como é que está falando agora? E aí gerou uma situação que queriam matar o Saulo. E aí os discípulos ajudam ele a fugir da cidade e ele vai para Jerusalém. Em Jerusalém, ninguém queria conta com ele. Por que ninguém queria conta com ele? Porque achava que ele estava fingindo. Mas entra um outro discípulo na jogada chamado Barnabé. O Barnabé vem, acolhe o Saulo, né? E o Saulo, lógico, é levado aos apóstolos, tal, e aquele processo. Vamos mudar logo o nome dele? Paulo, né? Você já sabe o que é Paulo. Irmãos, o que aconteceu com ele depois que Barnabé levou ele para estar com os apóstolos? Você lembra o que aconteceu com ele? Para onde Paulo foi depois que Barnabé levou ele? Lógico, Barnabé orientou e trouxe alguns conselhos e orientações à vida dele. Qual foi o direcionamento que ele recebeu qual foi o direcionamento que veio para Paulo? Voltar para Tarso. Por isso que é Saulo de Tarso, Paulo de Tarso. O que tinha em Tarso, Jackson? Onde estava a família dele, a parentela dele. Lá ele fica por aproximadamente 4 anos. Fazendo o quê? Pregando o evangelho entre a família, amados. Você não vê surgir uma grande igreja em Tarso. Porque o trabalho começou em Damasco, cheio de gás, cheio de fogo, desejo de anunciar, mas tem que ir para a Judéia. O trabalho começou em Jerusalém, dentro dele. Depois ele vai para a Judéia. Eu falo Judéia, estou falando localidade, estou falando agora vizinhança, no sentido de que família. E agora ele vai para Tarso. Depois de aproximadamente 4 anos, Barnabé, que vê a obra do Senhor expandindo em Antioquia, lembra-se de Saulo e fala: vou buscar esse rapaz para estar comigo. Agora você já viu Paulo saindo da região da Judéia, agora iniciando um trabalho em outras localidades. Amados, Deus tem muito a fazer na minha vida e na sua vida. Mas tem que ser no ritmo, no passo que Ele estabeleceu.
a minha pressa e a sua pressa não irá gerar a quantidade que o Senhor deseja que seja gerada. A quantidade que o Senhor deseja que seja gerada só acontecerá se houver qualidade e unidade estabelecidas por Ele. Para que a quantidade seja dele. Para que a quantidade seja gerada pelo próprio Senhor, acrescentando aqueles que Ele mesmo escolheu. Ponha isso na sua cabeça. A pressa é de Deus. A mim e a você cabe o senso de urgência e a disponibilidade para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. Então, pontos básicos que eu quero dizer para você, deixar bem firmado para que você entenda. Busque ter uma vida de qualidade. E a qualidade se manifestará quando você se permitir ser guiado, ser orientado. Porque uma vez guiado e orientado, a rebeldia predominante em você não terá vez. E como é que você saberá que ela não terá vez? Porque a tua resposta, mediante aquele que está te guiando, manifestará se em você opera graça, verdade, humildade, simplicidade, ou se ainda há egoísmo, individualidade, aspereza. Uma vez que há qualidade, haverá unidade. Porque você, logicamente, trabalhado e vivendo, sendo orientado e guiado, você não buscará ser maior nem melhor que ninguém. Você saberá ouvir palavras que lhe ofendem, palavras que lhe machucam, porque você entenderá que é pela graça que você está onde está. Não é por mérito, não é por merecimento, não é por esforço, é por graça. E a graça de Deus lhe capacitou a estar onde você está. Por isso que Jesus não reagia. Porque Jesus se esvaziou e tudo que ele viveu, experimentou e ouviu, ele entendia que era a vontade do Pai para ele passar. Então o ensinamento de Jesus foi: quem quiser ser o maior, seja o quê? O menor. E por isso ele diz que temos que amar nossos inimigos, bendizer os que nos maldizem, orar pelos que nos perseguem. Esse ponto mostrará se você tem qualidade e você tem capacidade de ver unidade. Porque no momento que você for ofendido, ou for maltratado, ou for tratado de uma forma que você não gostaria de ser tratado, vai se revelar aquilo que foi formado na qualidade. Uma vez havendo qualidade, uma vez havendo unidade, haverá quantidade. E a quantidade pode ser a mesma que aconteceu no caso de Lídia. Não. Sabe? Mas o Senhor que trouxe. E depois o Senhor vai operar sobre a vida daquela pessoa e virão outros. Mas pela graça de Deus, pela maneira de Deus, pelos caminhos que Ele estabeleceu. Meus irmãos, eu oro para que Deus abençoe você. Permita que o Senhor quebre o seu coração. Amados, eu insisto com vocês nesse assunto, porque muitos irmãos têm ficado pelo caminho. E quando eu falo ficado pelo caminho, eu não falo necessariamente do contexto religioso. Tem muitos dentro de igreja. Mas estou falando de homens que perderam a rota, perderam a direção, não sabem para onde ir, porque não se permitem ser guiados. Tem solução para tudo. Tem ideia para tudo. Tem pensamentos para tudo. Mas não é isso que a palavra nos revela. Eu vou terminar lendo um texto com vocês que está em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. A gente lembra que nesse texto o Paulo traz uma carta à igreja de Corinto. Então, 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. E a gente sabe que aquela igreja estava em divisão. E a palavra em 1 Coríntios 1,10 diz assim: irmãos, rogo-vos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Para vivermos em unidade, temos que seguir as cadeias de liderança que Ele estabeleceu. Que toda rebeldia em mim e em você possa cair por terra em nome de Jesus. Que nosso senso de justiça não prevaleça, mas almejemos a justiça que vem de Deus. Que nosso desejo seja servir o Senhor, ainda que para isso sejamos ultrajados e humilhados, mas que eu diminua e que Ele cresça. Deus abençoe vocês.
Obrigado por nos acompanhar durante esse período, nessa série, as três dimensões do propósito de Deus para a igreja. Amém? Deus te abençoe. Foi um prazer estar com vocês. Espero que realmente o Espírito Santo possa trazer uma clareza tão profunda que você possa impactar e marcar gerações. Deus te abençoe. Um grande abraço. Até a próxima.